pessoal, meu nome é Rogério, eu sou da empresa Emeti e vim falar um pouco com vocês hoje sobre o tubo multicamada para o ar-condicionado. Lembrando que a Emeti já tem a parte de tubos multicamadas para água e gás e tem a parte do tubo monocamada, que é o PEX, para água também, né? Então a gente vai falar hoje sobre esse tubo aqui. Vamos entender melhor como ele funciona? Então, pessoal, para a gente trabalhar com esse material, a gente precisa entender como ele é aplicado, né? Onde ele é instalado e quais as vantagens de você usar esse material. Então, eu fiz um desenho aqui, um esquemático de um sistema de ar-condicionado. No ar-condicionado nós temos hoje, basicamente no mercado mundial é tudo split, ou seja, você tem duas unidades, uma unidade interna que a gente chama de evaporadora e uma unidade externa que a gente chama de condensadora. Essas duas unidades elas são interligadas através de um tubo. Hoje em dia o pessoal usa, eu diria assim, o mercado praticamente está tudo focado em cima do cobre, né? E a Emeti está trazendo esse material para ser uma alternativa, mais uma opção do mercado com relação a esse tubo. A vantagem de usar esse tubo é que ele é fabricado conforme norma. Ele apresenta várias características melhoradas com relação ao cobre, né? Ele tem uma menor condutividade térmica, ele tem uma menor rugosidade, consequentemente menos perda de atrito e menos perda de carga, ou seja, o compressor ele trabalha de uma forma mais suave e a máquina ela consome menos energia. Então, sobre o ar-condicionado split, nós temos duas unidades, que é a evaporadora e a condensadora. Eles têm um tubo de interligação, que hoje o pessoal usa basicamente o cobre, e nós estamos trazendo a opção de usar o tubo multicamada. O tubo multicamada ele apresenta várias vantagens com relação ao cobre. Por quê? Porque ele tem menos condutividade térmica, ele tem uma menor rugosidade, ele perde menos calor e ele propicia um rendimento melhor da máquina e, consequentemente, uma economia de energia elétrica. Pessoal, continuando falando sobre o tubo ele apresenta algumas características que é interessante vocês saberem como que ele é, como que são as camadas dele. Esse material, ele é o PET, né, que é o polietileno para alta temperatura. Ele tem uma camada intermediária em alumínio. Essa camada intermediária não tem contato com o fluido refrigerante, né? E eu tenho uma camada externa em polietileno também RT com tratamento ultravioleta, né? Ou seja, ele não vai craquear ou envelhecer aí durante pelo menos um período previsto aí de uns 50 anos, que é a vida útil dele, tá? Ele é um polietileno para alta temperatura. As condições de operação desse material 95 graus Celsius com picos de até 110. E a pressão de operação, a gente está recomendando 650 PSI. Lembrando que a maioria das máquinas trabalham em torno de 350, 380 PSI. E quando há algum pico pode chegar em torno de 550, que inclusive é uma pressão menor do que o nosso limite que a gente está recomendando do nosso produto, tá? Esse material importante, ele é fabricado conforme norma, a STMF 3346-19. Ele atende todos os requisitos das normas nacionais e internacionais. No caso das nacionais, a BNT NBR 16401, a 16655, que é a norma do ar-condicionado split, tá? Então, ele atende todas as normas, ele propicia um rendimento melhor, ele tem as características melhoradas com relação ao tubo de cobre. Pessoal, o tubo multicamada, ele apresenta algumas vantagens, né? E algumas vantagens são bem perceptíveis, tanto pro cara que vai fazer a instalação, para a empresa que está comprando o material, para o mercado de uma forma geral, né? Então, o tempo de instalação do tubo multicamada, se comparado com o cobre, seja para infraestrutura ou mesmo para a instalação efetivamente da máquina, é em torno de 60% mais rápido do que o tubo de cobre. Ou seja, você tem um ganho na sua produtividade muito alto, né? O baixo índice de desperdício, esse material aqui, eu diria assim, apesar ele ter uma rigidez que, se ele tiver no chão, a pessoa pisar em cima, dificilmente ele vai amassar.
Ele tem uma rigidez melhor, apesar dessa rigidez maior que ele tem, ele é bem maleável para você poder trabalhar com ele, tá? Ele tem um valor de sucata igual a zero, né? Ou seja, você não vai ter perda de material ou sumiço de material para eventualmente o pessoal vender no sucateiro, né? O cobre, e com relação a isso, é um problema muito grande que o próprio cobre tem, que às vezes some material lá no meio da obra ou no meio do caminho, que o cobre é muito visado com relação a isso. Esse material aqui, o valor de sucata dele é exatamente igual a zero, tá? Ele propicia um rendimento melhor do equipamento de ar-condicionado, ou seja, no final de um mês você está com a máquina ligada lá, você vai perceber no seu bolso, né, o bolso do proprietário lá do apartamento ou da residência lá ou do comércio, ele vai perceber uma economia de energia elétrica em função de estar usando o tubo multicamada. Você consegue manusear ele um pouco mais vezes do que o tubo de cobre para você fazer uma curva ou fazer algum outro trabalho adicional, aí fazer um sifão ou coisa parecida. Você pode usar os mesmos equipamentos que você usou no cobre, a mola ou o curva-tubo. Pessoal, para você fazer a montagem do tubo multicamada é muito simples. É o mesmo procedimento para o tubo de água ou de gás, né? Você vai ter lá o rolo com o tubo multicamado, você vai cortar no comprimento que você precisa, lembrando que na lateral do tubo tem a marcação metro a metro, de 0 até 100 metros. Vamos supor, você vai pegar o seu tubo multicamada, você vai cortar ele no comprimento que você precisar. Quando você corta o tubo, você tem que fazer escariar essa parte interna, tá? Você vai usar o escariador. O escariador do tubo do ar-condicionado, ele é diferente do tubo de água e de gás, tá? Ele é específico para o tubo porque ele tem uma espessura de parede maior, então você precisa escariar ele, tá? Esse escareamento é muito simples, pessoal, não precisa fazer força, é como se você estivesse apontando um lápis, tá? Você faz esse escareamento, né? Fez o escareamento, ele forma um ângulo aqui dentro. Esse ângulo ele vai propiciar o rendimento, a penetração do tubo na conexão sem estragar a parte da borracha do anel O-ring que está aqui dentro. Então você tem que escariar ele, você precisa colocar ele até ele chegar no finalzinho, ele aparecer aqui na janela. Feito isso, aí você vai fazer a climpagem. Lembrando que para o ar-condicionado você tem que colocar o isolante também, tá? Então vai estar com o isolante e você vai fazer a climpagem. Depois de climpado ele fica dessa forma. Continuando falando sobre o tubo multicamada, existem algumas questões muito importantes aí que a gente pode falar para vocês. Com relação à emenda, né? Hoje nós já temos para a linha de água e gás a emenda e temos para a linha do ar-condicionado também a emenda. Essa emenda ela tem duas funções, né? Primeiro você fazer o alongamento da tubulação, né? Você tem um trecho menor, você precisa às vezes deslocar a condensadora ou a evaporadora e você faz a emenda aqui. Você tem a emenda, fez a emenda. Lembrando que tem que escariar e preparar o tubo e faz a emenda dessa forma, bem simples assim. Ou eventualmente você tem a tua tubulação, né? Por algum motivo aconteceu um incidente, ou a pessoa foi furar a parede, ou seja, de concreto ou de drywall, furou o tubo. Como que você vai fazer a emenda dele? Você vai usar o mesmo material que você usa para fazer o alongamento da tubulação, se usa para fazer o reparo. Ele funciona como reparo e como emenda também. Pessoal, para você trabalhar com tubo multicamada, você vai precisar da tesoura, dos calibradores, né? Que são escariadores também, conhecidos no mercado como escariadores. Você tem o alicate com as 4 matrizes. Quando vocês adquirem o alicate, ele já acompanha as 4 matrizes, que é 1/4, 3/8, meia e 5/8. São as bitolas que temos hoje disponíveis no mercado para o tubo multicamada, tá? E assim também é válido para os calibradores. Temos 4, um para cada bitola, 1/4, 3/8, meia e 5/8, tá?
A tesoura, você tem vários modelos no mercado, desde as mais simples e algumas mais complexas, né? Então, pessoal, para trabalhar com o sistema multicamadas da MT, sistema AirPet, você vai precisar de comprar as conexões e as uniões. Lembrando que a união ela tem duas funções, que é a parte de reparo ou para você fazer alongamento da tubulação e a tubulação propriamente dita. Lembrando, tendo elas nas bitolas de 1/4, 3/8, meia e 5/8. Pessoal, essas foram algumas informações sobre o sistema de ar-condicionado AirPet. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreva aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Até a próxima.